Bom dia a todos. Este é o 18º Fórum de Debates promovido pelo Centro de Estudos e de Apoio à Dermatologia Sanitária, SEAD, em parceria com o Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e da disciplina de Telemedicina da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nossos primeiros agradecimentos são para a professora Helena Ribeiro, diretora da Faculdade de Saúde Pública, professora Patrícia Rondel, diretora do Centro de Saúde, e o professor Shao Lungwen, coordenador e responsável pela disciplina de Telemedicina, e que nos proporciona essa oportunidade de utilizarmos esse centro de tecnologia da disciplina de Telemedicina para podermos apresentar os nossos fóruns. O SEAD foi criado em 2007, tendo em vista a dificuldade que as autoridades de controle têm para cuidar da hanseníase e das doenças sexualmente transmissíveis e das dermatoses ocupacionais. E nós também atuamos em câncer de pele, que são as 4 doenças básicas que fazem parte da dermatologia sanitária. Eu queria agradecer ao Laboratório ControlBio, através da sua proprietária, a bióloga Maria José Silveira, e queria oferecer essa aula ao casal Luiz Fernando de Góes Siqueira e Maria José Silveira, que foram, respectivamente, o fundador e o continuador da ControlBio. A ControlBio é um laboratório que cuida de assuntos que nós denominamos indoor. Então, todas as vezes que nós queremos analisar o meio ambiente em que trabalhamos, essa parte da ciência ligada ao laboratório e à medicina chama-se indoor. E o laboratório ControlBio, ele possui todas as qualificações nacionais e internacionais para ser um laboratório de referência em análise tanto de alimento, como de tecidos, como de matéria-prima, para que essa matéria-prima, esses alimentos e todas as formas de produtos que eles analisam, cheguem ao consumidor com a qualidade que é prescrita pelo Inmetro e que é controlada pela Anvisa. Então, o Luiz Fernando, em memória, e a Maria José, os nossos agradecimentos pela colaboração, e dizer que a ControlBio é o patrocinador exclusivo desse nosso fórum. Eu tenho aqui ao meu lado o Dr. Dácio Bujato Júnior, meu companheiro de residência do Hospital das Clínicas. Iniciamos juntos essa jornada de capacitação em dermatologia. O Dácio tem uma experiência muito interessante dentro da Liga de Combate à Sífilis. Foi durante um tempo presidente da Liga, né? Incentivador dos... Quem é aqui da escola sabe que a Liga de Combate à Sífilis é uma das primeiras oportunidades que o aluno de graduação tem para entrar em contato com uma doença de âmbito em saúde pública. E o Dácio teve uma experiência muito interessante na Venezuela, não com Hugo Chávez, obviamente, né? Porque nem era... mas uma experiência com o professor Castro Ron sobre a utilização da crioterapia e as suas aplicações em dermatologia. Hoje o professor Cássio é médico assistente do Hospital das Clínicas e responsável pelo ambulatório de crioterapia. Então, queria agradecer ao Dácio, em nome, primeiro, da nossa amizade, de que o ano que vem faz praticamente 40 anos que nós estamos nessa jornada dermatológica. Queria agradecer a sua disponibilidade em trazer aos nossos residentes e todos aqueles que nos acompanham via webconferência algumas informações de extrema utilidade a respeito da crioterapia. Então, Dácio, queria agradecer a tua presença e te deixo à vontade. E eu queria dizer a todos os participantes, o Paulo Afonso Carvalho, a Nadiele, a Karin Kolbe, a Caroline, a Fernanda,
que estão já participando. Eu queria agradecer a vocês, não somente a presença de vocês dentro do nosso estágio. Eu espero que vocês tenham aproveitado todas as facetas que o nosso estágio proporciona, e hoje, culminando com essas capacitações que vocês tiveram, vocês vão participar de uma webconferência promovida pelo nosso centro de estudos. Então, Dácio, fique à vontade. Quando vocês tiverem alguma pergunta, vocês digitem a pergunta, imediatamente o Dr. Dácio, na primeira interrupção que ela fizer, que ele fizer, vocês podem perguntar. Fique à vontade, Dácio. É um prazer, Jorge, estar aqui, uma oportunidade para, no meu modo de ver, reciclar uma técnica muito importante dentro da medicina, especialmente a dermatologia, que é o uso do frio como modalidade terapêutica propriamente dita. O uso do frio em medicina, todos sabem, data de tempos imemoriais, não só nos aspectos de conservação de produtos e usos de outra forma, de conservações de espécimes e assim por diante, como também, hoje em dia, o uso do frio como modalidade terapêutica. Particularmente a dermatologia foi extremamente beneficiada no uso dessa modalidade pelo desenvolvimento de alguns aparelhos, algumas técnicas que propiciaram o uso do frio como modalidade terapêutica para tratar tratamento de patologias benignas, pré-malignas e malignas, com resultados extremamente favoráveis, num custo baixo, facilidade de uso e resultados estéticos bastante favoráveis. De maneira que alguns conhecimentos fundamentais realmente são importantes no sentido de você empregar essa técnica. Particularmente, alguns conhecimentos de criobiologia são fundamentais. Da mesma forma, saber usar a técnica de crioterapia no uso dessa modalidade. Nós devemos prestar uma homenagem particularmente, entre outros pesquisadores, ao esse elemento que é o Zakarian, que era um americano de origem grega, de origem armênia, propriamente dito, que estudou muito o processo criocirúrgico em tumores cutâneos. Explorou de todas as formas e mediu todos os efeitos terapêuticos do uso do frio no tratamento dessa modalidade. Outros pesquisadores americanos, particularmente, devem ser lembrados como Douglas Torrey e outros que não vale a pena recordar tanto, que contribuíram para o desenvolvimento dessa técnica. Nós podemos definir que praticamente a crioterapia, a criocirurgia em dermatologia nasceu na cidade de Nova York. E, particularmente, esses elementos que estudaram bastante o uso do frio trabalhavam particularmente em Nova York. Depois, no mundo inteiro, houve uma difusão muito grande, particularmente na década de 60 do século passado. Um grande desenvolvimento de pequenos aparelhos que se tornaram bastante propícios à dermatologia de uso em consultório médico. Muitas vezes você pode, uma coisa que eu sempre enfatizo, que a criocirurgia não necessita um aparato de campo cirúrgico, de ambiente de sala fechada, cirúrgico, extrema estabilidade, ambiente de controle total. Depois nós vamos ver por que isso é possível.
O dermatologista é bastante propício para o uso dessa técnica, porque não há necessidade de enfermagem especializada, centro cirúrgico e assim por diante. Então, torna extremamente prático, particularmente para a dermatologia. Agora, o sucesso e o uso dessa técnica depende muito do conhecimento de criobiologia, os princípios básicos e o perfeito treinamento nessa técnica. Aparentemente parece ser uma técnica simples, mas você precisa ter um treinamento e um conhecimento básico importante para o sucesso dessa técnica. Então, nós estamos recordando, como todos podem ver, um aparelho básico, praticamente é um padrão, na verdade parece uma garrafa térmica que tem uma válvula nessa válvula que controla a pressão dentro desse termo, né? Dentro dessa garrafa térmica. O nitrogênio líquido dentro dessa garrafa térmica, é bom frisar, mede a médica mede 196 graus centígrados negativos. Evidentemente, quando você aplica o nitrogênio líquido, evidentemente que nesse local você não vai atingir essa temperatura. Dependendo dos objetivos terapêuticos dessa técnica, a temperatura deve atingir uma temperatura maior ou menor, evidentemente. É importante dizer, nesse momento, que algumas estruturas são extremamente mais sensíveis que outras. Esse é o grande trunfo da criocirurgia. Que tecidos ou células ricas em água, elas são bem mais sensíveis ao frio do que estruturas pobres em água. Por exemplo, o osso e cartilagem são bem mais resistentes ao frio do que a epiderme e a derme. A derme, particularmente, os tecidos conjuntivos, são mais resistentes ao frio do que a epiderme, evidentemente. Disso se deduz, evidentemente, que os tumores de epiderme, numa base celular, mesmo no estímulo celular, são mais sensíveis ao frio do que estruturas que se assentam em tumores, em osso, cartilagem. Então, nós temos aqui um congelamento dessa estrutura, nós não temos o diagnóstico, só temos aqui mostrando o jato, né, que você introduz dentro dessa massa de gelo, e essa massa de gelo vai provocar uma destruição do mecanismo. Aqui nós temos, é importante você notar também que aqui nós temos um gatilho, esse gatilho é acionado de forma intermitente, não em forma contínua. Isso é importante, é uma técnica dentro da criocirurgia, você sempre deve imprimir um ritmo de pressão dentro desse gatilho, no sentido de atingir, na verdade, uma massa de gelo, uma bola de gelo que vocês estão vendo nessa região. Esse são os reservatórios do nitrogênio líquido, evidentemente que o nitrogênio líquido deve ser armazenado dentro desses botijões que estão constantemente perdendo, sofrendo uma evaporação através dessa tampa. Essa tampa azul, ela não é presa, ela não é rosqueada, ela é livre. Então, o nitrogênio líquido está constantemente evaporando. Então, como eu disse anteriormente, o nitrogênio líquido que está dentro desses botijões, eles medem aproximadamente 196 graus centígrados negativos. De certa forma, é um criógeno bastante seguro. Existem outros criógenos, como a neve carbônica, por exemplo, é uma forma de criocirurgia, CO2, forma que nós teríamos usado durante muito tempo anteriormente, né? Hoje se usa mais o nitrogênio líquido pelo poder de destruição que ele tem.
Ele não só é indicado, como eu falei, para o tratamento de lesões benignos, pré-malignos e malignos. Evidentemente, isso daqui é uma amostra de vários botijões de vários volumes. Por exemplo, em ambientes hospitalares, de uso constante, 50 litros é mais adequado, ao passo que no consultório médico de uso semanal, não diariamente, 20 litros é a dosagem, ou melhor, o volume ideal para você no consultório. Então, evidentemente que esses são reservatórios e através de um aparelho você transporta dentro desses botijões para dentro desses outros, para dentro desses aparelhos aqui. Isso aqui é apenas um modelo de crios que a gente usa em criocirurgia bastante prática. Geralmente esses aparelhos têm um aparelho de meio litro e 300 ml. O 300 ml é bastante útil no consultório dermatológico, para você mais fácil de transportar e, evidentemente, outros usos. É claro que isso em dermatologia. Outros aparelhos mais sofisticados existem para uso em outras áreas dentro da medicina. Por exemplo, em urologia, nós temos aqui nas clínicas um aparelho que eles usam muito em carcinoma de próstata, que é um outro aparelho, um aparelho diferente, um aparelho que tem uma cânula mais longa, que exige certos requisitos básicos para atingir os objetivos fundamentais para o propósito desse tratamento. De maneira que, então, como eu falei, o uso do frio em dermatologia está bastante indicado em pacientes que têm múltiplas lesões, pequenos tumores, pacientes idosos, pacientes que têm, apresentam marca-passos, têm medo de cirurgia, pacientes que têm dificuldades de se locomover. A criocirurgia é uma técnica que você transporta essa técnica até onde o doente está. Muitas vezes eu já tive oportunidade de ir em asilo de velhos, pessoas idosas, que apresentem múltiplos tumores cutâneos, como nós podemos ver aqui, pequenos tumores, lesões degenerativas, carcinoma vascular, outras lesões respiratórias actínicas, múltiplas outras lesões aqui também, evidentemente. Então se torna extremamente prático o uso dessa técnica nesses pacientes, evitando centros cirúrgicos, anestesia, estresse cirúrgico, evidentemente, e outros fatores que podem alterar o status quo do paciente. De maneira que, a técnica em uso do frio, em dermatologia, de certa forma, em todos os processos, nós temos a crioinflamação, a crioadesão e a crionecrose. Né? Crioinflamação, a gente usa o frio, evidentemente, para usar um exemplo em alopecia areata. Você pode usar o uso do frio para estimular o crescimento do pelo, provocando uma inflamação. Você pode também usar a hipomelanose macular nos membros superiores, nos membros inferiores, provocando uma inflamação no sentido de provocar a migração dos melanócitos vizinhos para aquela região. A crioadesão, na verdade, é mais usada em oftalmologia, com outros aparelhos, evidentemente, em descolamento de retina, evidentemente, propriamente dito. Em dermatologia, nós usamos mais propriamente dito e o objetivo fundamental do uso do frio em dermatologia é a crionecrose, provocar uma necrose do tecido, provocar com isso a resolução terapêutica com resultados estéticos o mais desejável possível. Então, nessa volta só aquela
imagem anterior daquela senhora, porque alguns dos residentes não são dermatologistas. Então eu queria que você apontasse. Bom, evidentemente que está um rosto todo comprometido por forte exposição, né? Então, é uma paciente, como eu disse, é uma paciente idosa, tem muitas lesões pré-malignas e malignas. Aqui ela tem um carcinoma basocelular no dorso nasal, ela tem queratoses actínicas aqui, por exemplo, e múltiplas pequenas queratoses actínicas, não exofíticas, propriamente dita, mas planas. Você pode ver aqui, por exemplo, também aqui, queratose actínica. Não a lesão hipocrêmica, a lesão eritematosa, né? Aqui nós temos outro tumor, outro vaso celular, pequeno tumor vaso celular. Então, a paciente tem múltiplas lesões. Nós temos uma típica pele propícia, envelhecida com agressões solares. Muitas lesões degenerativas, alguns tumores, alguns lesões pré-malignas. E é uma das indicações mais importantes daqui, né, que você vai falar na sequência. Eu só queria passar essa imagem, porque nós temos infectologistas, urologistas, e é interessante que eles saibam, porque eles viram comigo durante esse mês a aplicação de CRIO em HPV. E agora eles estão vendo a expansão de que pode-se usar a crioterapia. Então, é importante dizer que o HPV, o vírus propriamente dito, ele é resistente ao frio. Nós usamos o uso do frio no tratamento do... Eu complemento com o imunomodulador depois, para quebrar sempre uma associação. É bem indicado, todo pró preciso e tem um estímulo imunológico, evidentemente. Então, na dermatologia, o grande trunfo realmente é a crionecrose. E como eu falei aqui, a crioinflamação, nós usamos em algumas patologias, como a leucodemia puntática solar, e a alopecia areata. Então, o que acontece quando nós congelamos um tecido? Aqui, representado por duas células, podem ver a membrana, depois podem ver o citoplasma e, evidentemente, aqui o núcleo, né? Então, quando nós congelamos um tecido de uma forma lenta, é importante dizer isso, já é uma referência a uma parte técnica, nós devemos congelar de uma forma rápida, é um rápido congelamento, né? Não devemos congelar um tecido de uma forma medrosa, com medo, nós devemos congelar eficazmente. Como eu disse, intermitente, apertar o gatilho de forma intermitente. Você, quando congela um tecido de uma forma lenta, você vai provocar formações de cristais extracelulares. Vocês podem ver aqui, nesses pontinhos azuis, um grande número de cristais extracelulares. Só isso daí vai provocar um desequilíbrio osmótico dentro da célula e vai provocar uma desidratação da célula. Quer dizer, vai haver uma perda de água de dentro para fora. Só isso poderia provocar uma morte celular, mas não é isso que acontece mais propriamente dito numa necrose celular. Dependendo do tecido, ele pode ser resistente a essa desidratação. Então, quando você usa um congelamento lento, você não produz uma fruição. É importante que você produza um congelamento que produza uma necrose. Isso é fundamental. Quando as pessoas começam a usar um processo cirúrgico, usar um aparelho, de certa forma tem um certo receio, que é justificável. Quando você pega o jeito do aparelho, você acaba tendo uma certa segurança. Mas esses princípios são fundamentais, de modo que você possa usar esse método para atingir os seus objetivos. Então, a desidratação pode abalar, de certa forma, a estrutura celular. Quando você congela rapidamente um tecido, você vai formar um